Olá! O Jornal IBA hoje recebe a visita do candidato ao governo do estado, Jairo Jorge, do PDT. Candidato, é um prazer tê-lo aqui. Acho que começar um pouco falando sobre o cenário político. O governo do estado, agora recentemente, aprovou na Assembleia o projeto de renegociação da dívida do estado com a União, no qual é prevista a venda de estatais. O senhor aprova essa medida? Bom, primeiro, um prazer estar aqui, Rodrigo, no Jornal IBA, um jornal que tem 35 anos, né? Um orgulho, eu sou jornalista, então são jornais que contam a história, né, de Montenegro, da região, então eu fico muito orgulhoso de poder estar aqui, conversar contigo e também com todos aqueles que leem, que acompanham também na internet, né, através do portal. Veja, nós somos favoráveis à renegociação da dívida, mas contrários à proposta que o governador Sartori enviou. E por que nós somos contrários? Veja, esta proposta, ela retira do futuro governador a possibilidade dele conduzir o governo, porque por essa proposta, se mantida, será um triunvirato, será uma junta com 2 técnicos do Tesouro Nacional e um da Fazenda que vão decidir o que vai ser feito. Ao mesmo tempo, o governo mantém o aumento do ICMS até 2023. Veja, este aumento, ele está sufocando a economia do Rio Grande do Sul. Está sufocando os nossos empresários, nossos empreendedores, tirando a competitividade do Rio Grande do Sul. Esta proposta, lá nas suas letras pequenas, né, diz que se mantém o mesmo efetivo da Brigada Militar, só podendo repor quem for se aposentar. Veja, qual é o efetivo da Brigada Militar? É de 15.800 homens. É o efetivo, o menor efetivo desde 1978. Veja, o menor efetivo da história da Brigada Militar nesses 40 anos. Então, nós vamos manter, na época do Colares, nós tínhamos 29.980 brigadianos, 30 mil. A população aumentou 25% e veja o que aconteceu. Reduziu pela metade os brigadianos. Então, nós vamos manter a Brigada Militar, porque este acordo, essa proposta, impede a contratação de brigadianos. Só quem efetivamente se aposentar daqui para frente vai poder ser substituído. Também entendemos que esta proposta ela aumenta a dívida. Né? Vai aumentar a dívida em mais de 11 bilhões, quer dizer, uma dívida que está hoje em 73 bilhões, vai chegar a 84, 85 bilhões. É importante lembrar que quando o governador Colares deixou o governo, a dívida, Rodrigo, era de 25 bilhões. A dívida hoje é de 73 e nós já pagamos mais de 25 bilhões. Pagamos, mas a dívida não zerou. A dívida hoje é 73 e por esse acordo será de 85. Então, nós entendemos que é necessário sim renegociar, mas nós temos que renegociar com altivez, com posição firme. O governador tem que liderar o Estado. Né? Eu entendo que o governador Sartori tem que chamar as forças políticas, ter chamado todos os pré-candidatos, ter chamado a sociedade gaúcha para negociar, não na hora da votação, mas na hora da discussão dessa proposta. O Rio Grande do Sul teria que ter ido unido para essa negociação. Eu tenho certeza que não seria uma negociação de forma subalterna, porque hoje ele fez uma negociação de forma subalterna ao Temer. Está de joelhos diante do presidente Temer, assim como o Brito esteve de joelhos durante Fernando Henrique e o Tarso diante da Dilma. Então nós precisamos ter uma posição altiva. Então nós somos favoráveis à renegociação da dívida, mas somos contrários a essa proposta porque ela engessa, ela compromete o futuro do Rio Grande do Sul. Ou seja, é mais do mesmo. Né? Fazer uma renegociação só para resolver o atual governo e não resolver o problema de Estado. O senhor, no lugar do governador Sartori, teria adotado que estratégia para tentar solucionar essa crise financeira? Eu teria renegociado em outros termos. Né? Eu entendo que é possível sim renegociar. Dou um exemplo, a Lei Candir. A proposta do governador Sartori é abrir mão da ação judicial. O que significa abrir mão da ação judicial? Significa abrir mão deste potencial. Nós estamos falando em 45 bilhões, óbvio que isso teria que ser ajustado, pode ser um pouco mais, mas vamos falar em 45 bilhões, que é hoje o valor, digamos, pacífico. Veja, eu proponho que este valor pudesse compor um fundo garantidor, um fundo que pudesse balizar e permitir que o Estado possa realizar parcerias público-privadas. Qual é o investidor que vai vir para o Rio Grande do Sul hoje se não tiver garantias? Veja, essa proposta, ela seria possível de ser colocada na mesa de negociação.
Isso teria que ser feito agora e não abrir mão simplesmente das ações. Esse é um dinheiro que nós nunca vamos. Não. Por que foi feita a Lei Candir? Porque o Rio Grande do Sul abriu mão do ICMS para as commodities para que o Brasil pudesse ter a sua balança comercial. Ou seja, nós fizemos a nossa parte, nós ajudamos a financiar o Brasil. Agora, o Brasil não vai recuperar isso? Esse é o sentido da Lei Candir. Dar a recuperação ao Rio Grande, que ajudou o Brasil a sair da crise. Pois agora, na hora da crise, nós temos que ter a volta. E a União tem que reconhecer essa dívida, esse passivo. E essa solução permitiria, você imagina agora, Rodrigo, e todas as pessoas estão me acompanhando, imagina nós ter 45 bilhões hoje para fazer investimentos em estradas. O Estado não consegue fazer aqui, né, um trevo na 287. Pelo amor de Deus, quer dizer, nós temos que ter investimento. Imagina ter 45 bilhões para duplicar estradas, fazer viadutos, acessos, melhorar os nossos aeroportos, portos. Nós não vamos fazer isso com mágica, mas eu negociaria com outros termos, né? Eu acho que essa negociação altiva, soberana, inclusive para verificar, porque se usou indexadores diferentes. Veja, qual é o indexador que poderia ser usado? A TR. Porque a TR regula a dívida da União. Quer dizer, a União usa a TR para suas dívidas, mas no Rio Grande do Sul usou outros indicadores. Mas quer dizer, para a União vale uma coisa e para o Estado vale outra. Isso prejudicou o Rio Grande do Sul. Por isso que nós pagamos 25 bilhões, a dívida era de 25 bilhões, pagamos 25 bilhões e continuamos devendo 73. Então, acho que essa questão também teria que ser de forma altiva. Não, vamos sentar na mesa, vamos avaliar os indicadores e vamos construir uma negociação melhor. Bom, claro que não existe mágica, mas eu penso que na hora que o Estado do Rio Grande do Sul se une, por que nós temos que estar de joelhos hoje para a União? Sim. Então, acho que esse chamamento à União, independente de quem ganhar as eleições, eu entendo que o futuro governador ele vai ter a legitimidade das urnas para fazer uma boa negociação. Se o governador Sartori assinar esse contrato, se eu tiver a oportunidade e for, né, escolhido pelo povo, se for a vontade de Deus e eu for eleito governador, eu vou renegociar essas cláusulas com o presidente eleito, o próximo presidente da República. Candidato, uma questão, assim, o Estado deve somas altíssimas para as prefeituras, especialmente na área de educação e saúde. O que os prefeitos podem esperar do senhor, caso o senhor seja eleito como governador? Veja, o governador nada mais é, Rodrigo, que o prefeito de todos os prefeitos. Ele tem que cuidar do Rio Grande como os prefeitos cuidam das suas cidades. E os prefeitos, eu fui prefeito de Canoas, uma grande cidade, eu cuidei com amor a minha cidade. E eu acho que o governador tem que cuidar também com amor. Eu entendo que nós temos que fazer uma parceria efetiva com os municípios. Isso não acontece hoje. Eu lidei com 3 governadores e sei muito bem como é a relação do Estado, é uma relação de subordinação. Eu tenho 2 propostas para lidar com os prefeitos que eu acredito que possa dar uma nova dinâmica ao Estado. Primeiro, nós temos aqui, eu vou retomar a ideia do governador Colares dos Coretes, nós temos aqui o Vale do Caí, a maior cidade é Montenegro, portanto, nós vamos ter aqui um escritório regional de governo. Vamos ter aqui um secretário, uma secretária de Estado, filho da terra, que vai coordenar todas as áreas do governo, educação, saúde e segurança. Hoje, os prefeitos têm que ir a Porto Alegre para fazer os seus pleitos. Nós temos que ter alguém que ajude a cuidar da região. Também minha proposta é que o governo venha, toda semana visite um Corete, visite uma região, são 28. Significa toda semana visitar uma das regiões e estar aqui uma vez por semestre. Vir na sexta-feira, transferir a capital para um dos municípios do Vale do Caí e, ao mesmo tempo, no sábado, atender os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores. Acho que este é um caminho novo, uma nova governança. Veja, Santa Catarina fez isso. Tem hoje, nos escritórios, agências de desenvolvimento nas 22 regiões. Tem secretários de Estado em cada uma das 22 regiões. Santa Catarina está muito bem, obrigado. Se desenvolveu de forma harmônica, diferente do Rio Grande do Sul, que é só Caxias, região metropolitana e Porto Alegre. Lá eles se desenvolveram harmonicamente. Então é um modelo que deve ser seguido. Eu fiz isso como prefeito. Eu dividi minha cidade em 4 regiões, cada uma delas eu coloquei uma subprefeitura e um subprefeito. E cada sábado eu visitava uma região para ouvir a crítica da população. Fiz isso 300 sábados em 8 anos. Então foi uma forma, digamos, de eu corrigir o governo ouvindo as críticas das pessoas. Eu acho que esta é uma maneira diferente de governar em parceria com os prefeitos. E a segunda proposta é nós criarmos um fundo de apoio aos municípios, o Fundan.
Este fundo o Estado vai abrir mão de metade dos seus investimentos hoje. O Estado investe em torno de 500 milhões. Proposta é que metade desses investimentos sejam repassados para os municípios, na ordem de 500 mil por cidade. Isso vai permitir que o prefeito, a prefeita, né, possa fazer a obra mais importante para a sua cidade sem contrapartidas. A contrapartida que nós estamos propondo é a busca da inteligência fiscal para que a gente possa combater a sonegação no Estado. Todos vão ganhar com isso. Mas eu acho que este é o grande caminho, porque os municípios teriam em 2019 e 2020 em torno de 500 mil cada ano, 1 milhão de investimentos para poder fazer a obra, ou uma obra, ou duas obras, mais importantes para a sua cidade. Eu acho que é uma nova dinâmica, uma nova parceria, e esse recurso sairia dos investimentos que o Estado já faz. Ao invés do Estado ele realizar a obra, ele firmaria uma parceria, né? Uma cooperação com os municípios. É uma forma nova de fazer, onde eu acredito efetivamente na municipalização. Não no discurso, mas na prática, né? Eu, como prefeito, eu tenho essa experiência que eu carrego, esses 8 anos, né? Carreguei como prefeito, eu tenho convicção que esse é o caminho para apoiar as prefeituras e, obviamente, tanto na educação como na saúde. Uma questão, candidato, embora o senhor tenha se desvinculado do PT, como o senhor avalia, assim, como o senhor considera a sua trajetória no partido, tem que peso na sua candidatura? Veja, eu durante 32 anos eu fui filiado ao PT, mas durante o período que eu exerci cargos, eu fui secretário executivo do Ministério da Educação, eu fui prefeito de Canoas 8 anos, sempre muitas pessoas me disseram que eu nem parecia filiado no PT, em razão das minhas ideias, em razão do que eu pensava. Aliás, eu penso o mesmo, eu não mudei as minhas ideias, nem mudei os meus sentimentos, nem os meus ideais. Eu mantenho os mesmos desde que eu fui eleito vereador em 1988. Obviamente que eu encontrei, né, e busquei um partido que tem afinidade com o que eu penso, né? A gente tem que estar onde a gente se sente bem, e eu fui muito bem acolhido no PDT. Desde 2016, neste período que eu estou filiado, eu fui muito bem acolhido e abraçado pelo PDT, né? É o partido que eu tenho identidade, as minhas ideias, né, têm total convergência com as ideias do PDT. Aliás, não é por acaso que eu, como prefeito, né, fui um prefeito que mais escolas construiu entre 2009 e 2016, eu construí 14 escolas, 180 obras na educação, e a maior e melhor eu dei o nome de governador Leonel de Moura Brizola, veja isso em 2012. Pedi licença a Juliana, neta, para dar um nome, ela esteve comigo, então já demonstra o meu carinho, minha admiração, meu respeito por Brizola, que foi o político, né, na história brasileira, o único político que efetivamente acreditou na educação e fez a diferença, né? Então eu sempre tive uma grande proximidade com o trabalhismo, com o ideário do trabalhismo, e hoje eu me sinto em casa e me sinto muito honrado, né? Porque a família trabalhista deu ao Rio Grande e ao Brasil nomes como Getúlio Vargas, João Goulart, Alberto Pasqualini, Leonel Brizola, Alceu Colares, e hoje, né, é um orgulho para mim estar no partido que tem Pompeu de Matos, né, Afonso Mota, Gilmar Socella, né, Juliana Brizola, Enio Bassi, enfim, né, todos os nossos deputados. Então, eu sou hoje, né, um militante convicto do PDT, né, acredito que o PDT é a esperança hoje do povo brasileiro, seja no Rio Grande, seja no Brasil, e obviamente com humildade nós estamos fazendo a nossa pré-campanha sem atirar pedras em ninguém. Não vamos atirar pedras nem no Sartori, nem na Ieda, nem no Tarso, nem no Rigoto, né? Ao invés de atirar pedras, vamos usar essas pedras para construir os alicerces do futuro que desejamos. É essa mensagem de diálogo, de união, que eu quero deixar para todos os amigos e amigas aqui de Montenegro. Candidato, falar agora sobre uma questão que é um anseio, acho que não em todo o estado e particularmente aqui em Montenegro e região, que é a questão da segurança. A falta de efetivo na brigada, na polícia civil, nos bombeiros, na SUSEP é um problema histórico já. O que a população pode esperar do senhor nesse sentido? Que atitude o senhor vai tomar para tentar driblar esse problema? Veja, a maior crise da história da segurança pública, né? Eu dei uns dados, eu vou só retomá-los, né, para que a gente possa ter essa dimensão. Veja, quando o Colares era governador, nós tínhamos 29.980 brigadianos. Ao final de 2017, agora, nós tínhamos 15.800. Veja, a população aumentou nesses 24 anos, 20 e poucos anos, 25%. E a Brigada Militar diminuiu o efetivo pela metade. É essa a realidade. Então, por isso que nós temos hoje um cobertor curto. Tira, né, os brigadianos para levar para a Operação Golfinho,
que acontece? O interior fica desprotegido. Faz uma operação para tentar reduzir a violência, né, em Porto Alegre, porque aparece nas manchetes, tira a segurança das cidades médias e pequenas cidades. E aí nós tivemos só no ano passado 180 assaltos a banco nas pequenas e médias cidades do Rio Grande do Sul. Um assalto a cada 2 dias. Esse ano começou bem, é um assalto por dia. Então, esta é a realidade do Rio Grande do Sul. Como se faz isso, né? É claro que tem que recuperar o efetivo, mas a recuperação do efetivo, contratação de mais policiais, primeiro tem que renegociar, evitar que essa renegociação impeça isso, porque esse plano que o governo Sartori está colocando, ela impede isso. Nós temos que revisar isso. Temos que ampliar o efetivo, sim, de forma progressiva. Isso significa recuperar as finanças públicas. Ninguém vai contratar mais gente sem recuperar as finanças, tem que pagar os salários, pagar em dia. Mas tem que utilizar algumas experiências, e eu fiz isso em Canoas, buscando experiência de Nova York, experiência de Medellín, experiência de Bogotá, experiência do Rio, experiência de São Paulo e Pernambuco. Experiências brasileiras e internacionais, com 3 estratégias importantes, né? A questão da inteligência, tecnologia, então utilizei lá câmeras, o sistema de ShotSpotter, que é um sistema de detecção de tiros, a informação para combater o crime. O segundo aspecto, o policiamento comunitário, policiamento de proximidade, policiamento mais ostensivo, que é importante. E terceiro, projetos sociais para tirar o jovem da rua, né? E principalmente educação. Aliás, o Brizola dizia que se a gente não construísse escolas de tempo integral, se a gente não construísse escola, ia ter que construir presídio. Sim. Hoje não tem presídio suficiente, né? Porque não se construiu escolas. Então, esses 3 elementos permitiu que na minha cidade, uma grande cidade, nós reduzíssemos em 8 anos 18% dos homicídios, enquanto em todo o Rio Grande do Sul cresceu 56%. Claro que Canoas não é uma ilha, mas o que mostra essa redução? Que essas estratégias, mesmo com as dificuldades, porque não é um prefeito normalmente não cuida dessa área, né? Eu fui talvez um dos primeiros prefeitos a tomar a liderança e assumir essa responsabilidade, nós conseguimos reduzir os indicadores. E lá nós também fizemos um presídio. Aliás, é o único presídio onde as facções não mandam no Rio Grande do Sul. Lá usa uniforme, lá tem que trabalhar, tem que estudar. Então veja, um sistema prisional novo. Isso também é chave para o futuro do Rio Grande do Sul. Hoje quem manda nos presídios são as facções. Hoje os presídios são escolas, né, de treinamento para os soldados das facções. Hoje é um escritório deles, onde eles comandam e determinam as operações, e hoje, infelizmente, é uma agência de arrecadação de dinheiro para as facções. Então, nós vamos mudar também o sistema prisional. Se nós não construirmos um novo sistema prisional, né, a partir desse sistema carcomido que está aí, nós não teremos também uma segurança efetiva. Mas acredito que essas 3 medidas, inteligência, policiamento ostensivo, né, policiamento comunitário, e também a questão da educação, trabalho social com jovens, é a estratégia para que a gente possa ter uma segurança melhor. Claro, com o uso de tecnologia, isso vai dando, digamos assim, uma cobertura melhor em razão da questão do efetivo. Usando mais tecnologia, isso vai dando uma arma nova para os homens e aos poucos a gente vai ampliando o efetivo da Brigada Militar. Mas o governador tem que liderar, talvez isso, Rodrigo, seja a grande questão. Tem que ter liderança do governador. Eu acho que essa é a questão-chave nesse momento. Mas, candidato, objetivamente, sim, como fazer para aumentar o efetivo em época de crise financeira? O senhor planeja aumentar como, em que prazos? Veja, tudo que eu sustento, eu fiz em cima da minha experiência, né? Porque falar é fácil, difícil é fazer, né? Eu peguei uma cidade com 477 milhões, eu tinha 25 mil reais em caixa. 25 mil reais não é dinheiro para nenhuma cidade do Rio Grande do Sul, mas eu peguei com 25 mil reais, 175 milhões de dívida, 8 meses fornecedores sem pagamento. Eu jamais me lamurei, jamais ataquei meu antecessor. O que eu fiz? Trabalhei, fiz a arrecadação crescer. A arrecadação de 477 milhões de 2009 chegou agora em 2018 a 2 bilhões e 60 milhões. O que significa isso? Quadruplicou. Agora, por que quadruplicou? Em cima de 2 ideias fundamentais. Primeiro, fazer crescer a cidade, e no caso, fazer crescer o Rio Grande do Sul. Como eu fiz Canoas crescer? Com um binômio, né? Desburocratização e redução da carga tributária. É o que eu defendo para o Estado. Veja, levava 4 meses para abrir uma empresa, reduzimos para 48 horas. Criei um escritório do empreendedor, aliás, premiado pelo Sebrae, eu ganhei o prêmio de prefeito empreendedor na categoria de desburocratização por essa experiência, que fez com que a gente pudesse acelerar, desburocratizar.
permitiu que 19.808 empresas fossem para Canoas abertas nesse período. De outro lado, reduzimos a carga tributária. Criei uma lei nova, a primeira do Brasil, que quando aumenta real a arrecadação, diminui a alíquota. Ou seja, se esse ano aumenta a arrecadação, o ano que vem a gente vai pagar menos impostos. Deveria ser sempre assim, mas nós fomos a primeira cidade a fazer isso. O que permitiu? Permitiu exatamente aumentar a arrecadação. O ICMS saiu de 3,9% para 7,09%. Nós quase dobramos o ICMS. O ICMS aqui de Montenegro é 0,71%. Canoas era 3,9% e saltou para 7,09%. Então veja que essas ideias, desburocratização e redução da carga tributária, menos impostos e menos burocracia, geram mais empregos, geram mais envolvimento. Então, acho que este é um caminho. Qual é o segundo? A reestruturação do Estado. Nós somos um Estado mais leve, um Estado mais eficiente, um Estado mais resolutivo. É preciso uma reestruturação, um novo Estado, na verdade. Eu acho que aí nós vamos conseguir economizar. Então, economizando de um lado e fazendo o Rio Grande do Sul crescer de outro, tu pode construir este caminho para melhorar, como eu melhorei. Veja, eu contratei guardas municipais, fiz concurso público, contratei mais de 700 professores, o piso dos meus professores é R$ 4.214,34, é o segundo piso do Rio Grande do Sul. Agora, por que eu fiz isso? Porque eu consegui melhorar as finanças. Se eu não tivesse melhorado as finanças, não teria contratado guardas municipais, não teria contratado professores, não teria melhorado os salários dos professores. Então, esse é o caminho para que o Rio Grande do Sul possa efetivamente superar e aí responder a tua pergunta, colocando a casa em dia. Não existe solução fácil para o Rio Grande do Sul, é importante deixar claro isso. Não existe solução mágica. Toda e qualquer solução para o Rio Grande do Sul não é fácil, é difícil. Não é simples, é complexa, não é rápida, é demorada. Temos que ter essa consciência, mas eu digo, não adianta soluções convencionais, Rodrigo. Nós temos que ter soluções inovadoras. Esse é o caminho para o Rio Grande do Sul. Candidato, eu vou lhe apertar um pouco, insistir na questão, porque a gente tem em andamento o concurso da Brigada Militar, da Polícia Civil, dos Bombeiros, tem também já bastante aprovados da SUSEP, esperando ser chamado. O senhor, no seu governo, você pretende chamar em que nível, em que número, até quando? Veja, eu assumi claramente aqui a necessidade de ampliar o efetivo. Óbvio que com 15.800 homens com efetivo de 1976, óbvio que o Rio Grande do Sul de 2019 não pode suportar isso. Isso foi uma responsabilidade. Eu queria lembrar que perdemos 6.000 homens nesses últimos 3 anos. Por que nós perdemos 3.000 homens? Porque lá em janeiro de 2015 o governo quis economizar e retirou uma gratificação de permanência. Foi a economia, aquele barato que sai caro. Então é importante nós lembrarmos o que aconteceu, por que nós chegamos nesse estágio. Veja, hoje tem 6.000 homens e mulheres que estão aposentados, o Estado está pagando, enquanto que estes homens poderiam ter ficado na ativa. Então, óbvio que quem assumir vai pegar uma situação muito pior, porque quando o governo Tarso Genro encerrou, tinha 21.000 homens na efetivo. Hoje tem 15.800. Então, teremos que repor. O ideal hoje para o Rio Grande do Sul era 27.000 homens. A literatura, hoje todos os estudos no mundo apontam a necessidade de 2,5 homens, mulheres, são policiais, militares, para a área de patrulhamento para cada 1.000 habitantes. Então nós devemos ter entre 26.000 aproximadamente. Veja, nós estamos com 15.800. Vamos renovar 16. Então nós temos que ampliar. Do ponto de vista hoje da Polícia Civil é necessário, não tem a mesma gravidade, mas há uma desestruturação hoje, é preciso uma reestruturação da polícia, da sua estrutura, e é necessário também a contratação de mais agentes penitenciários, porque se nós queremos construir um novo modelo prisional, não será com esse sistema onde quem cuida do presídio é a facção. Nós temos que ter, nesse modelo novo que eu mencionei de Canoas, nós temos que ter. Agora, isso tem que ser feito de forma responsável. Eu acho que nós somos totalmente favoráveis à lei de responsabilidade fiscal aprovada no Estado. Porque a pior coisa que tem é um governador que senta na cadeira e diz que não sabia, ou um governador que toma decisões para outro pagar. Na minha opinião, as duas posições estão equivocadas. Infelizmente, isso aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, nós temos que ter maturidade, temos que ter serenidade.
Eu acho que essa é a questão chave, né? Responsabilidade. A minha proposta é fazer o Rio Grande do Sul crescer. Hoje tem mais de 100 projetos no Rio Grande do Sul que estão parados porque não tem licença ambiental. Hoje leva 900 dias para uma licença ambiental. Essa que é a realidade. Hoje nós temos mais de 100 projetos de PCH, pequenas centrais hidrelétricas, estão esperando 6 anos, 7 anos, 10 anos, 11 anos. Santa Catarina leva 6 meses. O licenciamento ambiental em Santa Catarina leva 90 dias. Nós levamos 900. Então, nós temos que fazer o tema de casa. Nós temos que ter capacidade de mostrar para o Brasil que nós somos o estado mais rápido. Hoje nós somos o estado mais burocrático. Veja, se nós trazemos para cá investimentos, empreendimentos, empregos, aumenta a arrecadação. Eu te dou um exemplo, a dúvida com relação a isso. Quando a Inglaterra encerrou a Guerra Mundial, ela tinha um comprometimento da sua dívida, né? Estava endividada a 200% do PIB. O que a Inglaterra fez? Ela cresceu. Então nós precisamos crescer. É claro que temos que cortar, fazer o tema de casa, enxugar, mas eu pergunto, quando a gente está passando uma dificuldade na família, a gente vai cortar a água, vai cortar a luz, vai cortar a comida na mesa das crianças? Não, né? A gente vai trabalhar mais, vai fazer hora extra, vai fazer um trabalho extra. O mesmo vale para a vida da gente, vale para o Estado. É isso que nós temos que fazer. É claro que tem que economizar, porque a pessoa que ganha muito dinheiro e gasta tudo é perdulária. Agora, a pessoa que é sovina e não trabalha também não vai a lugar nenhum. Então, nós temos que ter a capacidade de fazer isso e eu acredito firmemente como eu fiz. Veja, eu encerrei tinha em torno de 5.300 funcionários na minha prefeitura. Eu terminei com 4.700, mas contratei 700 professores a mais, contratei mais de 50 guardas municipais a mais. Como é que eu fiz isso? Né? Informatizei a prefeitura. Fiz com que os serviços essenciais pudessem funcionar. Quando eu assumi, tudo era no papel, tinha 80 computadores, eu terminei com mais de 2.000 computadores, né, nos sistemas burocráticos, e os professores ganharam um computador cada um, mais 2.000 professores. A prefeitura tinha uma rede de mais de 4.200 computadores. Né? Então, eu acho que isso tem que ser feito, tem que ser pensado, né? Eu acho que essa inteligência, a inovação, essas saídas novas. Veja, a gente hoje está adotando, Rodrigo, a mesma receita de 24 anos, sabe? Nós temos assim, aumentar impostos, vender empresas públicas e usar depósitos judiciais. Todos os governos fizeram isso. Sim. Alguns todas as medidas, outros algumas. Mas estas saídas nos levaram, né, a um caminho que não tem futuro. Estamos em direção ao desfiladeiro, ao penhasco. Nós temos que buscar um caminho novo. Essa é a mensagem que eu queria deixar. E se alguém tem dúvida nisso, olha para Santa Catarina, olha para Ceará, olhe para Pernambuco, olhe para Goiás, porque a crise lá é diferente daqui. Nós perdemos 8.000 postos de trabalho. Santa Catarina foi o estado que mais emprego gerou 29.000 postos de trabalho. Por que Santa Catarina está bem e nós estamos mal? Hoje não tem nenhuma cidade em Santa Catarina que não tenha ligação asfáltica. Todos os municípios têm. Eles tinham mais municípios sem asfalto do que nós. Em 12 anos, eles asfaltaram tudo. Então, Santa Catarina hoje está vivendo um círculo virtuoso e nós vicioso. O que eles fizeram lá? Exatamente o que eu estou propondo. Reduzir impostos, desburocratizar. Eu acho que este é o caminho para o Rio Grande. Para a gente voltar mais para a pauta de segurança de novo, o senhor já até comentou sobre a falta de vagas no sistema prisional. Como o senhor pretende enfrentar esse problema e o seu plano de governo contempla a inauguração de novos presídios? Quantos? Veja, primeiro, Rodrigo, nós estamos construindo o programa de governo. Uma das missões que eu tenho aqui é exatamente ouvir as pessoas. Nós estamos fazendo um seminário e vamos construir o programa. Temos aqui algumas ideias, né? Precisamos sim um novo sistema prisional que vai emergir no meio deste, né? Nós temos que ir construindo novas unidades com um novo padrão, que é esse padrão mais próximo do que nós fizemos em Canoas. Veja, eu era prefeito, eu fui procurar governador Ieda, nenhum prefeito queria presídios, eu fui lá, ofereci uma área de 50 hectares, negociei com ela várias cláusulas, houve uma série de medidas compensatórias, a cidade ganhou com isso, ganhou mais segurança e nós construímos um presídio novo. A condição que eu estabeleci com a governadora Ieda, que foi, digamos, cumprido com o Tarso e com o Sartori, é de que esse presídio tinha que ser diferente, tinha que trabalhar e estudar, né? E é o que está acontecendo lá. É o único presídio dos mais de 100 do Rio Grande do Sul que usa uniforme. Por que eles usam uniforme? Que lá não é a facção que manda. Primeira coisa que a facção manda é tirar o uniforme. Então não existe no Rio Grande do Sul outro presídio que usa uniforme. E lá não tem facção.
Então, a facção hoje, elas dominaram, são exércitos. É importante a sociedade ter consciência disso, que hoje quem domina os presídios são essas facções. Sim. Tem em torno de 2.500, 3.000 homens. Essas facções, elas, né, detêm o presídio como um espaço de recrutamento. Chega um jovem lá, muitas vezes filho, comete um crime, um deslize, ou muitas vezes vai para o tráfico de drogas, vai para o presídio e cai nas mãos da facção. A facção acaba, né, ou mata a família, ou tu passa a ser a facção. Eles acabam sendo incorporados, viram soldados, são treinados, preparados lá. Saem para a rua, viram, né, soldados das facções. É isso que está acontecendo, é um centro de recrutamento. Então nós temos que ter um novo sistema. Existem sistemas, por exemplo, a PAC, é um sistema que deu muito certo em São Paulo, né, em Minas, no Paraná. Como prefeito, eu ofereci área de terra para ser a primeira PAC são sistemas prisionais novos. Né? Fui visitar na Espanha sistemas prisionais diferentes, parcerias público-privadas. Nós temos que ter capacidade de construir outras ideias. Se nós ficar achando que uma masmorra medieval vai recuperar alguém, não vai acontecer isso. Aqueles que são irrecuperáveis, esse tem que ter um regime diferenciado. O cara tem que ficar lá, né, 23 horas e tem 1 hora de luz de sol e tem 1 hora só para ele sair para a rua. Fica 23 horas lá, sozinho numa cela. Esse é um regime diferenciado, já existe no Brasil isso, inspirado no modelo americano. Nós temos que ter, para aqueles que não querem se recuperar, que são criminosos, né, que não tem perspectiva, tem que ter esse regime. Agora, existe muitos jovens que fizeram, né, muitas vezes fizeram parte do tráfico de drogas e que podem ser recuperados, podem ter uma vida melhor. Se nós não fizer isso, o que acontece? Esse jovem vai para a rua, era traficante, vira um assassino, vira um homicida. Quanto vale a vida de um filho? Quanto vale a vida de uma pessoa, de um amigo, de um pai de família, de uma irmã? Então, eu acho que essa questão é a chave. Nós temos que ter um sistema de prisional novo em que tem que trabalhar e estudar. A ociosidade é que faz, digamos, né, esses presídios se transformar em centros de pós-doutorado do crime. Temos que ter este novo modelo e eu acredito que a partir da experiência que eu tive a honra de construir governos diferentes, a EDA era num partido diferente meu, o Sartori também, né, eu acredito que efetivamente a gente possa ter um novo sistema prisional. Isso é chave para uma política de segurança no Rio Grande do Sul. Candidato, quantas vagas o senhor pretende abrir? E a gente pode dizer que no seu governo a gente não vai ver o que a gente está vendo de presos algemados em celas, em viaturas, em essa situação do jeito que está? Veja, hoje nós temos 36 mil presidiários num sistema de 24 mil vagas, né? Então nós temos que construir sistemas, isso nós vamos discutir dentro do programa de governo, mas é preciso de fato ter um sistema prisional que esteja da altura do que o Rio Grande do Sul precisa. Né? Há de convir que não será com 50% acima da capacidade que nós vamos ter uma efetiva segurança pública. Nós estamos sobre um barril de pólvora. Né? É importante as pessoas entenderem isso. Por que aconteceu na Amazonas, ou em Rio Grande do Norte, ou em Goiás o que aconteceu? Exatamente em razão, né, dos problemas do sistema prisional. Isso pode acontecer no Rio Grande do Sul. Então nós temos que ter capacidade. Isso não se faz com solução mágica. Eu gostaria de ter aqui uma cartola, né? A gente tirar um coelho e resolver o problema. Agora, nós temos que construir um sistema prisional que esteja do tamanho da necessidade. Hoje, quantos presidiários nós temos? Temos 36 mil. Era 30 mil, o atual governo, né, ampliou para 36 mil. Então, nós temos que ter capacidade de atender essa demanda, né, com condições mínimas. Né? E isso é o desafio de qualquer governante. Né? Agora, para isso, nós temos que ter soluções novas. Né? Por exemplo, eu defendo a constituição, né, de uma SPE, uma Sociedade de Propósito Específico, RS Investimentos, que converta todas as áreas, todos os patrimônios, para essa Sociedade de Propósito Específico, para que ela possa fazer parcerias. Sim. Veja, aqui mesmo há uma discussão que não sai muito do papel, que é uma negociação envolvendo um grupo privado para construir um presídio. Pois isso poderia ser adotado.